Diletos irmãos, quero cumprimentá-los com uma boa noite, debaixo da graça e da paz de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? É chegado o momento da mensagem de Deus ao meu e ao seu coração. E para tanto eu queria lhe convidar a estar abrindo sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, onde nós vamos estar lendo o versículo 28. Quer abrir a sua Bíblia, por favor? Vamos lá. O texto bíblico que vamos ler nesta noite, ele diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam, em uma outra versão diz, concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. A pergunta que eu quero lhe fazer nesta noite é exatamente essa. Você ama a Deus? Até que ponto você ama a Deus? Vamos orar? O desejo do nosso coração, Santo Deus, é que o Senhor esteja falando à nossa mente, ao nosso coração nesta hora. E que o nosso coração esteja como terra fértil, onde a semente que é a Tua palavra há de ser plantada. De modo, Senhor, que a Tua palavra possa produzir em nossas vidas o fruto que o Senhor deseja. Nos abençoa, Senhor, com a Tua palavra e a explanação da mesma. É o que nós te pedimos, Santo Deus, no santo nome de Jesus. Amém? Quando lemos esse texto bíblico, uma palavra nos chama a atenção. E a palavra que nos chama a atenção neste momento é uma expressão que no grego se pronuncia panta, que em português se traduz por todas, toda, no caso todas no plural. Essa palavra ela tem um sentido de plenitude. Quando o texto fala que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, ela não está deixando nenhuma faceta da minha vida, da sua vida de fora. Todas as facetas da minha vida e da sua vida estão incluídas. Mas se todas as coisas, se é todas as coisas, então aqui está incluída tanto as coisas boas, que eu e você consideramos boas, como aquelas coisas que eu e você às vezes achamos que não, essa aqui não é tão boa. A pergunta é como que esta coisa que eu considero, você considera que não é tão boa, como ela pode concorrer para o meu e para o seu bem? Eu gostaria de falar com base nesse texto bíblico ao meu e ao seu coração nesta noite, meu irmão, sobre o tema: o sucesso é bom, mas o fracasso também faz parte. Eu devo te dizer que
tanto na minha vida quanto na sua vida, tivemos momentos de alegria, momentos de felicidade, momentos de efusiva expressão de alegria. Mas tanto eu quanto você também enfrentamos momentos que não foram tão bons. Mas na sociedade em que nós vivemos, eu devo te dizer que o mundo cultua a glória. Todos, se não todos, pelo menos a maioria das pessoas, sempre querem estar perto, sempre gostam de estar perto daquelas pessoas que são vencedoras, daquelas pessoas que são vitoriosas, daquelas pessoas que são bem-sucedidas, daquelas pessoas que gozam boa saúde, daquelas pessoas que têm uma aparência física agradável ou dentro dos padrões de estética que a nossa sociedade elege como bonita, como belo. Ninguém quer estar perto do feio, ninguém quer estar perto do doente, ninguém quer estar perto das pessoas que não são bem-sucedidas. E elas esquecem que a vida tem seus altos e baixos e que todos estão sujeitos a essas coisas. Eu devo te dizer, à luz do tema que propomos, e esse texto bíblico, ele nos ajuda nessa análise de que o sucesso é bom, mas o fracasso também faz parte, porque o texto bíblico ele traz uma abrangência dizendo que todas as coisas, não só o sucesso, mas às vezes até o fracasso, concorrem. Eu estive lendo um comentarista bíblico, e esse comentarista bíblico ele diz que esse texto bíblico, esse versículo bíblico, sabemos que todas as coisas cooperam ou concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Ele diz que numa melhor tradução, esse texto deveria ser escrito assim: em sua providência, Deus, olha o que ele diz, Deus orquestra cada acontecimento da vida, mesmo o sofrimento, mesmo a tentação, e ele aí vai além, ele diz, até mesmo o pecado, Deus orquestra para trazer benefícios, tanto para o momento presente, quanto para o momento vindouro no porvir, para o bem daqueles que amam a Deus. É claro que Deus nunca vai concordar com o pecado. É claro que ninguém poderá dizer que, porque o pecado foi Deus quem permitiu na minha vida. Não. Isso está fora de cogitação. Mas qualquer acidente que ocorra na minha vida ou na sua vida, no sentido pleno da palavra acidente, ele concorre para o meu bem, ele concorre para o seu bem, com uma única condição. A grande questão é, você ama a Deus? Essa é a questão. Se a resposta com toda a ênfase, com toda a convicção, com toda a certeza, com toda a pujança, é um sonoro sim, não apenas de expressão, mas de prática de vida, se amamos de fato a Deus, seja o que for que acontecer na minha ou na sua vida, vai concorrer para o meu bem e para o seu bem. Até porque, se alguém ama a Deus, não vai ter prazer no pecado. E nem vai buscar cair em pecado. Pelo contrário, vai fugir do pecado. Por quê? Porque ama a Deus. Toda e qualquer coisa que aconteça na minha ou na sua vida, se eu e você amamos a Deus, vai concorrer para o meu bem, para o seu bem. Você crê nisso? Falando sobre esse tema, o fracasso, o sucesso é bom, mas o fracasso também faz parte. Eu me lembro que quando criança, eu via
outras crianças mais abastadas terem bicicleta. E eu e o pessoal da minha turma, que eram pessoas com menos condições financeiras, não tinha bicicleta. Mas eu lembro que naquele tempo tinha as agências que alugavam bicicletas. E no domingo de tarde, de manhã, igreja, escola bíblica dominical. De tarde, saía eu e aqueles amigos e às vezes íamos alugar bicicleta. Eu não sabia andar, mas eu queria aprender a andar de bicicleta. Me recordo que na primeira tentativa, me lembro que eu caí, ralei joelho, cotovelo, braço e antebraço. Fui para casa todo ralado e disse, bicicleta não é para mim. Mas no domingo seguinte, lá estava eu não vou alugar de novo, eu vou aprender esse negócio. E mais uma queda, machuquei aqui e ali, mas eu digo, eu vou aprender. Eu tenho que vencer esse medo de andar de bicicleta. Até que um dia eu aprendi que o segredo estava em não olhar para a roda, mas olhar para frente, para o horizonte. E à medida que eu olhava para o horizonte, eu ganhava equilíbrio e pedalava, aprendi a andar de bicicleta. Mas aquelas quedas me ajudaram no processo. Queridos, falando sobre esse tema, eu devo trazer aqui alguns exemplos de pessoas que tiveram ao longo da sua vida momentos de fracasso, de aparente fracasso, de flagrosas derrotas. Por exemplo, quem nunca ouviu falar a respeito de Abraham Lincoln? Eu não sei se você sabe, mas Abraham Lincoln foi um dos presidentes dos Estados Unidos mais populares que já existiu. Até hoje, os seus discursos, eles são citados como referência em todo o mundo, nas grandes universidades. Inclusive, quando Barack Hussein Obama foi eleito, uma das frases célebres na posse de Obama, uma das frases célebres de Abraham Lincoln foi citada. E esse homem, ele tem a sua estátua lá em frente à Casa Branca, lá nos Estados Unidos, e ele é muito respeitado, vulnerável, não obstante ter morrido já há tanto tempo. Mas eu não sei se você sabe, esse homem, Abraham Lincoln, em 1832, ele candidatou-se para o Congresso em Illinois, seu estado de nascimento, e foi derrotado nas urnas. Não sei se você sabe, mas esse homem, mais uma vez, enfrentou a derrota e o fracasso, quando nesse mesmo ano ele juntou-se com um sócio, já que teve a derrota nas urnas, comprou uma loja. No mesmo ano a loja faliu. Era para ele ficar desanimado. Quando foi em 1847, ele candidatou-se para o Congresso Nacional dos Estados Unidos da América e mais uma vez, 1847, mais uma vez ele experimentou derrota. Diz o texto que eu li a respeito desse artigo, que em 1854, portanto antes de 1854, ele candidatou-se para o Senado americano e foi derrotado mais uma vez. Ele tentou novamente em 1858 e outra vez voltou a perder. A grande maioria das pessoas que enfrentam os reveses da vida simplesmente desistem diante de tantas derrotas. Lincoln parecia que não se deixava intimidar por elas. Ele se utilizava das lições daqueles momentos de derrota para usar como um trampolim para crescer, para vencer numa outra oportunidade. Em 1860, ele se candidata para presidente dos Estados Unidos
e vence as eleições em primeiro turno com facilidade. Em 1860. Até hoje ele é lembrado como um dos maiores líderes da história da humanidade. Se não, um dos mais importantes, o mais importante presidente que os Estados Unidos já conheceu. O sucesso é bom, mas o fracasso muitas vezes faz parte. Eu poderia lhe falar, por exemplo, de uma cidadã também norte-americana chamada Norma Jean Becker. Conhece? Já ouviu falar? Não? Talvez sim, mas não com esse nome. Essa jovem, ela apresentou-se numa agência de modelos chamada Blue Book, livro azul. E ao se apresentar para ser modelo, os dirigentes, os donos daquela agência, disse para ela: olha, a melhor coisa que você tem a fazer da sua vida é buscar uma faculdade para cursar secretariado, ou então, se entender por bem, procurar um marido e casar-se, porque para modelo você não dá. Eu devo dizer que esta mulher, se ela tivesse acatado e tivesse sucumbido diante da aparente derrota, ela ficaria no anonimato apenas com seu nome, Norma Jean Becker. Mas essa mulher se tornou mundialmente conhecida com o nome de Marilyn Monroe. Já ouviu falar? Eu estou lhe falando a respeito do tema que o sucesso é bom, mas às vezes na caminhada tem tropeços, tem queda. A caminhada nem sempre é crescente em termos de glória. Às vezes acontece tropeçar. Eu poderia lhe falar, por exemplo, de um grupo de rapazes ingleses que procurou a Decca Record Company querendo gravar um disco. E aqueles rapazes foram reprovados pelos gerentes, administradores e donos daquela gravadora de discos. Chegaram para eles e disseram: nós não gostamos das músicas de vocês. E outra coisa, rapazes com guitarras tocando está fora de moda. Não demorou muito para que o mundo conhecesse os 4 meninos de Liverpool, conhecido mundialmente com o nome de The Beatles. Você que está projetando a sua carreira, a sua vida, seu futuro, atenção jovens. Conheço uma menina em Juazeiro que já tentou algumas vezes o curso de medicina e por não ter sido bem sucedida ficou um pouco triste e tal. Ânimo, garota, creia. Use essas experiências para crescer, para avançar, para ir mais adiante. O sucesso é bom, mas o fracasso também faz parte. Use isso como trampolim, como degrau para você crescer. Eu poderia falar, queridos, aqui a respeito de tantas outras situações, mas eu quero trazer o texto para nós que amamos a Deus. Todas as coisas, não apenas algumas, todas as coisas. Analise as coisas boas e as coisas não tão boas que às vezes têm ocorrido na sua vida. E se faça a seguinte pergunta: eu amo a Deus? Mas analise de forma introspectiva. Diante de quem você não pode mentir. Não é só diante do seu espelho na sua casa, mas é diante de você mesmo. Eu amo a Deus? Se a resposta for convicta no sim, eu preciso te dizer, tenha certeza, seja o que for que acontecer na sua vida, se você ama a Deus, isso vai concorrer para o seu bem. E Deus vai lhe abençoar. Eu volto para o texto e digo:
Sabemos isto, que todas as coisas concorrem, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse texto, quando você analisa ele no seu contexto, você vai encontrar que ele está falando assim alguma coisa sobre sofrimento. O verso 18 diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não se podem comparar com a glória que para nós está reservada no porvir. Deus começa a nos abençoar aqui, mas o nosso destino final não é aqui. Nós somos projetados para a glória, vai concorrer para o meu e para o seu bem. E aqui eu encerro. Analisa a sua vida. Vê o que está ocorrendo. Só responda à pergunta. Eu amo a Deus. Vou envolver a minha vida cada dia mais nesse propósito, cada dia mais amar a Deus, cada dia mais amar ao Senhor, cada dia mais amar o seu reino, cada dia mais amar a sua igreja, cada dia mais me gastar e me deixar gastar por amor a esse reino, na certeza de que, se eu buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Que para tanto o Senhor nos abençoe e nos ajude, amém? E vamos caminhar, vamos vencer, vamos glorificar ao Senhor por isso, amém? Que Deus nos abençoe. Podemos orar? Recebe, Santo Deus, a nossa gratidão pela Tua palavra que o Senhor enviou nesta noite para cada um de nós, os Teus servos. Sabemos que na caminhada, ó Deus, às vezes há tropeços, às vezes há quedas, Senhor. Mas que nós possamos levantar os nossos olhos e olharmos para Ti, a quem tanto amamos, na certeza de que o Senhor, como bom Pai que é, estende a sua mão, há de nos fazer levantar e continuar na caminhada. Te pedimos, Senhor, que abençoe cada um dos Teus filhos. Eu não sei da realidade que este ou aquele está vivendo neste momento e da necessidade que tem ou não desta palavra de incentivo, de ânimo, de encorajamento para continuar na caminhada cristã, amando ao Senhor sobre todas as coisas. Eu te peço, Senhor, contempla o Teu filho e concede a graça de Te amar, Senhor. Concede a graça de inclinar o coração dele para Ti, Senhor, para que ele possa experimentar estas alegrias de Te pertencer e ter a certeza de que, independentemente do que está acontecendo, o Senhor vai orquestrar para que tudo concorra para o bem dele, para o nosso bem. Nos dá uma noite na Tua presença. Nos dá uma semana debaixo da Tua graça. Nos dá, ó Deus, dias cada dia mais esperançosos e melhores na Tua presença. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe, uma boa semana debaixo da graça de Deus. Dá um abraço na esposa, dá um abraço no marido, nos filhos. Diz, Deus tem dias melhores para nós. Amém? Deus abençoe. Amém.